Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Essa semana a gente comemora o Dia do Carpinteiro, Marceneiro, enfim, os profissionais que trabalham com madeira, assim como eu. Inclusive, essa data de se comemorar o Dia do Carpinteiro, dia 19 de março, se dá em função da comemoração do Dia de São José, que é exatamente nessa data. Então tem um caráter aí religioso que envolve essa data. Antes de mostrar para vocês as ferramentas em questão que eu quero apresentar, eu queria deixar para vocês a seguinte mensagem. A principal ferramenta para todo trabalho é a nossa dedicação e empenho. Então, a partir do momento que você tem dedicação, todos os obstáculos serão vencidos através da sua dedicação e empenho. Vamos dar sequência no vídeo aqui e mostrar para vocês quais máquinas que eu acho fundamental para se começar na carpintaria. Então, pessoal, a gente está aqui com algumas ferramentas separadas para mostrar para vocês. E num primeiro plano, numa primeira compra de ferramenta, o que eu compraria? Uma furadeira de médio porte. Essa daqui em questão é da Bosch, porém a gente não está aqui para falar de marcas, e sim para falar sobre quais ferramentas eu indico para vocês. Uma furadeira de médio porte que tenha uma força bacana, porém não seja muito pesada, porque quando você precisar desempenhar furos de pequeno porte, ela vai se tornar desconfortável. Porém, uma furadeira que tenha um bom torque para você efetuar furos aí com brocas um pouco maiores. Mandril de meia polegada, 700 a 800 watts, aí eu considero uma máquina de um porte bacana. Isso independente de marcas, conforme eu já falei. Eu já usei N marcas ao longo da minha carreira. Segunda ferramenta imprescindível para carpintaria, pessoal. Todo carpinteiro, se não tem, vai precisar ter uma serra circular. Serra circular, hoje existe uma gama medonha de máquinas. Tem muita opção, desde as mais em conta até serras com preço bem alto. E aí, de certa forma, tem que ver o que adequa ao seu bolso. Você pode começar com uma serra de entrada, assim como eu já fiz lá no passado. Trabalhei muitos anos com serra mais simples, fiz bastante serviço, sempre consegui um bom desempenho, e aí a gente foi melhorando a qualidade da nossa serra. Recomendo uma serra de 7 1/4, praticamente 80% dos trabalhos de carpintaria você vai conseguir executar com uma serra desse porte. Se possível no futuro, ter uma 9 1/4. Mas com uma 7 1/4 dá para fazer muita coisa. Muito telhado, forro, enfim. Quase todo o trabalho de carpintaria você consegue fazer com uma serra 7 1/4. A 9 1/4 a gente aplica mais para as peças especiais, que são peças de bitola maior, que às vezes exige uma profundidade maior de corte. Porém, dá para se fazer com essa daqui também, você fazendo o corte em duas etapas, encontrando os cortes. Numa terceira opção aqui, e talvez eu fiquei um pouco em dúvida entre colocar essa como terceira ou quarta opção, eu compraria um martelete desses menores para poder furar a parede, para poder furar concreto, fazer um possível buraco na parede ali para cortar, para poder embutir uma peça. Enfim, essas máquinas são muito versáteis e agilizam muito o trabalho. Então vale a pena a gente investir numa máquina dessa. Terceira opção de compra para fazer um plantel de máquinas aí para se trabalhar com carpintaria. Como quarta opção, eu separei aqui uma esmerilhadeira. A gente usa muito. Você pode usar tanto para fazer desbaste, lixamento, como para cortar barra roscada, para fazer parafuso, cortar ferro que às vezes está excedendo ali na coluna de concreto. Inclusive você pode até colocar um disco diamantado para fazer pequenos cortes na parede ali, no lugar de uma serra mármore ou então de uma lixadeira maior. Lógico que sempre usando a proteção aqui, com o cabo de empunhadura, e é uma máquina também muito boa e muito versátil. Seria aí uma opção bem em conta até, inclusive, pela qualidade de trabalho que ela nos proporciona. Como quinta opção, pessoal, e não menos importante, eu compraria uma plana elétrica manual.
ajudar muito a acertar a espessura das peças, a trazer um acabamento para o trabalho. Para quem trabalha com assentamento de portas, é imprescindível uma máquina dessa. Então, eu seria a quinta aquisição que eu compraria, para mim poder trabalhar com carpintaria. E aí a gente encerra o nosso top 5 aqui de ferramentas, mas como dica aí extra, se caso a pessoa tiver condições, eu compraria mais essas 3 máquinas aqui, ó, que seria uma furadeira parafusadeira a bateria. É lógico que isso se couber no seu bolso, porque é uma máquina que, se você comprar uma de pequeno porte para trabalhar com carpintaria, com estrutura de madeira, ela não vai te atender. Tem que ser uma máquina de médio a grande porte para poder ter um bom desempenho. Máquina que eu uso muito, porém eu não coloco ela como uma das principais, pelo fato de eu conseguir fazer com a plâmina manual o mesmo acabamento que eu faço com a tupia, que seria o acabamento das quinas de madeira. Inclusive, quem acompanha o canal desde o início vai se lembrar que lá no começo do canal a gente tirava o canto da madeira ali para fazer o acabamento com a plâmina manual. A gente fazia o acabamento com a plâmina. Depois a gente adquiriu a tupia, e aí é lógico que facilita muito o trabalho, que é uma máquina mais específica para isso. Porém, eu não vejo, a princípio, como uma máquina fundamental. Ela é uma máquina que vem agregar valor ao trabalho a longo prazo. E a nossa serra aqui de 9 1/4, para quem tem condições e pode adquirir uma máquina dessa, também é uma máquina que agiliza o trabalho. Porém, também não vejo como sendo fundamental hoje em dia. Na época que eu comecei a trabalhar, foi uma das primeiras máquinas que eu adquiri. Hoje não mais, porque hoje, pelo preço alto das madeiras, a maioria das vezes a gente trabalha com espessura menor de madeira. Então, com a 7 1/4 dá perfeitamente para a gente desempenhar os trabalhos. Tico-tico, serra-sabre, essas outras máquinas que a gente tem, são bacanas, são importantes, mas eu considero tudo como secundário. Para começar a trabalhar, essas 5 primeiras máquinas que eu apresentei para vocês, dá para se fazer muito serviço e se ganhar muito dinheiro através dessas ferramentas. Eu sou a prova disso, afinal de contas eu venho trabalhando com carpintaria há 20 anos e eu fui adquirindo essas máquinas ao longo desses 20 anos. E eu posso falar para vocês que é sim possível fazer o trabalho com essas máquinas básicas. Pessoal, uma dica importante aqui para vocês, como a gente está comemorando aí o mês do marceneiro e do carpinteiro, a loja Incorzul, parceira aqui do nosso canal, além do desconto já que eles estão dando lá na compra pelo site, eles estão oferecendo um cupom de desconto para quem nos segue. Então, se vocês fizerem compras acima de R$250 no site da Incorzul até dia 31 de março, vocês vão ganhar o frete grátis, além do desconto nas compras no boleto ou no Pix. Então dá uma conferida se vocês estiverem precisando de ferramenta, entra lá no site, dá uma olhada nos preços, faz uma comparação e na hora de finalizar a compra lá, escreve o cupom de desconto Juninho com letra maiúscula, que vocês vão ganhar o frete grátis. Lembrando que essa oferta é válida até o dia 31 de março e que é nas compras acima de R$250. Tá ok? Então, vou começar o trabalho aqui, me despeço de vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tem muita madeira aqui pra gente trabalhar e com certeza vai ter muito vídeo bacana para vocês desse novo trabalho que a gente vai executar. Então, meu muito obrigado pela presença mais uma vez. Um feliz dia do carpinteiro para todos e que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre. Até o nosso próximo vídeo, meus amigos. Valeu, né? Fala que tá gravando, senão... Tá gravando. Acertou o serrote, parceiro. Não, mas é as máquinas, né? É as máquinas. Quanto que eu falo?